Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Viagens sem Nomes. Durante o próximo quarto de hora vamos levá-los connosco até à Ásia. Muito bom dia, pois é, já passou um mês desde que saímos de Portugal e esperamos ficar mais uns quantos. Esta semana foi mais uma semana cheia de aventuras, uma delas com um sabor até especial. Fizemos um filme de Bollywood, já vos contamos tudo daqui a nada. Sim, vamos então começar pelo princípio da nossa semana. Foi também a nossa experiência como viajantes de comboio na Índia. Então precisamos de muito tempo e não precisamos de muito tempo para perceber que há horários para cumprir, não é lá muito com eles. Os comboios atrasam bastante e na primeira viagem que fizemos atrasou 2 horas. Foi de Delhi para Agra, a cidade do Taj Mahal. Pois, mas se pensam que isto é muito tempo, posso já dizer que na viagem seguinte de Agra para Jaipur o comboio atrasou 8 horas. Nós neste caso levantámos às 5 da manhã e chegámos à estação e vimos este atraso. Isto arrasou completamente connosco. Ainda ficámos naquela, o que é que a gente faz, o que é que nós vamos fazer à nossa vida. Ainda por cima já tínhamos o bilhete comprado, não o queríamos desperdiçar, como é óbvio. Mas esperar 8 horas na estação era demais para os nossos corações. Decidimos abortar e fomos de autocarro. Procurámos um tuk-tuk, ele disse-nos que sabia um autocarro para Jaipur que saía dali 1 hora e nós fomos na conversa dele. Pois fomos, e o autocarro é que não era grande coisa, mas pronto, fez o seu trabalho e levou-nos ao destino. Além disso, foi uma experiência, nunca tinha viajado num autocarro com camas, assim como foi também no comboio. A classe onde viajamos era só com camas, que estavam desmontadas por ser de dia e a viagem não justificava porque eram só 4 horas. Sim, mas se nós quiséssemos podíamos montá-las a qualquer momento. São 3 níveis de camas no comboio. Temos a de baixo, a do meio e as de cima. Não convém muito marcar para as de baixo porque o pessoal vai-se todo sentando lá em baixo e no instante ficamos sem a cama. Os comboios, aliás, o comboio está dividido em 5 classes, que nós ainda não percebemos sequer muito bem como é que funcionam. Só sabemos que viemos na Sleeping Class. Não tem ar-condicionado, há umas que têm, são as classes mais altas. Mas pronto, na Sleeping Class sem ar-condicionado vai-se lá bem, até porque nós não temos apanhado assim muito calor. A viagem na janela é um bocado difícil de se fazer. Volto aqui a falar da questão do lixo, porque é uma coisa que nos custa sempre. Muito lixo por todo o lado, quando se vai na janela e vê-se a paisagem completamente destruída. E quando falo mesmo de toneladas. É mesmo algo imaginável. E ainda dói mais quando vês constantemente as pessoas a mandar o lixo pela janela do comboio. As estações do comboio também metem um bocadinho de medo numa primeira vista. Somos muito olhados e fomos até perseguidos, mas depois habituamos e sabemos que ninguém nos vai fazer mal. No comboio e nas estações em que paramos existe sempre muita gente a vender comida, às vezes até parece uma autêntica feira, com as pessoas a gritar o que é que têm para vender e torna-se muito engraçado. Sim, o que não foi muito engraçado foi mais uma vez andarmos às voltas na cidade para achar um hostel. O hostel em que queríamos ficar destas vezes foi em Jaipur. E a culpa foi completamente nossa. Esquecemos de fazer o download do mapa, ou seja, da aplicação. Nós já vos falámos desta aplicação. É uma aplicação que é o Maps.me, que funciona como um GPS. Não tínhamos a morada, só sabíamos o nome do hostel. Queríamos encontrar um café com internet, com Wi-Fi, mas não conseguíamos. Decidimos ir perguntar a um tuk-tuk se sabia onde era o hostel. Disseram-nos que sim, logo prontamente. Mas uma hora é que não sabiam nada. O nosso condutor andou mais de 1 hora à procura do hostel. Perguntava aqui, perguntava ali, perguntou a toda a gente. Depois ainda queria mais dinheiro, porque andou mais do que o combinámos pagar. E nós dissemos, está bem, está. Sim, mas finalmente tivemos sorte com os hostels. Este sim, era um hostel em condições, era muito simpático. Mostraram-nos coisas para fazer,
um bom ambiente, não teve nada a ver, por exemplo, com o hostel que tivemos em Agra. Neste até a água e a luz estavam sempre constantemente a falhar, e isto são coisas básicas que qualquer viajante precisa. E o que mais me custa é a facilidade em que, portanto, com que eles mentem nas descrições que nós conseguimos aceder nas páginas online, como o TripAdvisor ou o Hostel World. Portanto, e diziam que neste hostel de Agra, diziam que tinham um pequeno almoço, mas nem vê-lo. Diziam que tinham também Wi-Fi, portanto, internet rápida, e às vezes nem ao e-mail conseguíamos ir. A luz era cortada porque funcionava com um gerador. Ora, quando havia luz, tínhamos que gramar com o barulho do gerador, que estava mesmo ao lado do nosso quarto. Além disso, querem fazer daquilo uma festa, com música eletrónica, sempre a bombar à noite. Isto até pode fazer sentido em muitos sítios, mas não em Agra, onde as pessoas acordam todas cedo para ir ver o nascer do sol ao Taj Mahal e vão-se logo embora. Sim, essa história até me faz lembrar os escoceses, que nós conhecemos há pouco tempo, isto em Jaipur. Eles estavam chateadíssimos por não encontrarem um bar em condições. Ora, se nós viemos para a Índia com o propósito de encontrar bares, ou pubs, ou discotecas, ou seja o que for, vamos sair daqui um pouco desiludidos, vá. Sim, e só para finalizar esta questão dos hostels, nós temos andado a dormir em dormitórios e não em quartos duplos com cama de casal. Foi mais uma maneira que encontramos de poupar algum dinheiro. E desde que chegamos à Índia tem sido assim, e tem sido sempre a grande velocidade. Já estamos a precisar do nosso cantinho, não é? E esperamos fazê-lo no próximo Workaway. Pois a Índia tem-nos cansado, temos acordado muitas vezes de madrugada, seja para apanhar algum transporte ou para fazermos o que nós gostamos. Por exemplo, quando fomos visitar o Taj Mahal, acordámos às 6 da manhã para ir ver o nascer do sol. Diziam que era muito bonito e nós estávamos informados sobre isso. E ainda tínhamos que ir comprar os bilhetes, e a bilheteira só abria às 6h30. Ainda por cima estava muita gente. Depois disso foi uma complicação porque não deixavam entrar mochilas grandes, não deixavam entrar o tripé para a câmara, não deixavam entrar cadernos, tabaco, isqueiro, enfim, isto tudo fez com que perdêssemos o nascer do sol. Na verdade até estava enublado, por isso também não perdemos assim tanto. No entanto, não deixa de ser a melhor hora para visitar, porque é quando há menos gente. Durante a tarde a entrada de turistas é completamente massiva. E o Taj Mahal é de facto extraordinário, é um monstro de arquitetónica islâmica, caracterizado pela geometria e simetria, tem uma matemática perfeita. Os jardins são muito bonitos, propícios para fotógrafos. Aqui assiste-se a um autêntico espetáculo de pessoas a fazerem poses para a fotografia. Principalmente quando estão longos minutos a tentarem tirar uma foto de falsa perspectiva, ou seja, o que elas tentam fazer é tentar pegar com os dedos no Taj Mahal. Os que mais se destacam são sem dúvida os chineses, e é uma comédia absoluta. Sim, o Taj Mahal é então é um mausoléu, vem do século XVII. Isto foi construído pelos braços de mais de 2.000 homens, e foi mandado pelo imperador, Shah Jahan. Não sei se disse bem, espero que sim. Diz a história que foi feita por amor, em memória da sua esposa favorita. Desde 2007 é então considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E outra curiosidade, já agora posso contar, que eu fiquei a saber entretanto, já depois de ter ido ao Taj Mahal, é que estava programado construir uma réplica em mármore preto. O Taj Mahal é branco e queriam construir uma réplica, mas o imperador em questão foi assassinado antes de ir acontecer, ao que parece. Resumindo, desde que estamos na Índia temos feito então uma vida de turismo mais convencional. Começamos então em Delhi, depois fomos para Agra ver o Taj Mahal e depois Jaipur. Este triângulo é feito por muitos visitantes da Índia
E falta então só falar desta última terra, que foi Jaipur. É uma bela cidade com muitas coisas para visitar, desde museus, palácios, fortes, entre outras coisas a nível arqueológico. Chamam-lhe de cidade cor-de-rosa, isto porque há uma zona velha da cidade onde predomina esta cor. Pessoalmente não gostei muito. É só um sítio onde se pode comprar coisas que não são assim tão bonitas. O que é que nós vimos mais? Estivemos também no Amber Fort, um forte que fica ao pé de um lago, tem um palácio lá dentro, mas não chegamos a entrar no palácio, mas fizemos um caminho muito bonito que dá acesso a outro forte chamado Jaigar. Dizem até que há um caminho subterrâneo que liga estes dois fortes. E depois também estivemos num palácio muito curioso. Isto porquê? Porque está dentro d'água, é como se fosse uma ilha num lago. Não existe possibilidade de entrar no palácio, mas dá para praticar umas belas fotografias. Peço desculpa. O João ouviu um guia a dizer a outros turistas que queriam tornar este palácio num restaurante, que até chegou a abrir, mas depois houve um derrame de lixo tóxico no lago e o restaurante teve então que fechar. Já que falamos em restaurantes, podemos dizer o que é que nós andamos a comer por cá. Temos comido quase sempre em restaurantes, quase sempre thali. Além de ser barato, é uma boa refeição. É um prato que vem dividido assim em várias parcelas. No meio vem sempre o arroz ou então o chapati, que é o pão tradicional de cá. Depois vem com várias sopas ou molhos no resto dos compartimentos do prato. Sempre muito picante. Eu até gosto, a Ana é que tem-se visto um pouco mais à rasca. No final das refeições, quando pedimos a conta, apresentam-te sempre duas tigelas. Peço desculpa. Uma com anis e outra com açúcar. Isto serve para ajudar a digestão. O que sabe exatamente parecem repousados do Dr. Baiar. É isso mesmo. E também, se estiveram atentos à nossa página, já devem saber das nossas aventuras então no mundo de Bollywood. Pois é, o Viagens Sem Nome já tem a sua cota de fama na Índia. Começou tudo quando chegamos a Jaipur. Chegamos ao hostel, fizemos o check-in, pusemos-nos confortáveis e 2 horas depois o dono do hostel fez-nos o convite para participar num filme indiano. Pois, mas isso não foi o que eu percebi logo de início. Eu percebi que ele nos estava a convidar para ir ver um filme de Bollywood em que pagávamos 3.000 rúpias. Isto são 42 euros. E era cada um de nós. O que nos dava... dizia... O que eu percebi foi que ele disse que no final do filme davam-nos comida. Eu não estava bem a perceber isto, mas disse logo que não. Pois isso era demasiado para os nossos bolsos. Sim, e as nossas caras devem ter ficado bastante engraçadas quando ele disse: não, mas vocês mas vocês vão receber 3.000 rúpias. E nós dissemos logo: explica lá isso melhor outra vez. E assim foi. Além da experiência num filme de Bollywood, o que já é muito, muito bom, ainda recebemos 3.000 rúpias cada um, o que ainda é um bom dinheiro, principalmente aqui na Índia. Pusemos-nos à estrada com um taxista, também pago pela produção. A localidade onde íamos gravar ficava a 5 horas da cidade onde estávamos. No início ainda estávamos com medo de nos metermos assim num carro de alguém a meio da noite na Índia. Por estes lados não se deve confiar muito assim às 3 pancadas, mas depois falámos com as pessoas certas e percebemos que o filme era real e que não havia razões para medos. O táxi foi durante a noite inteira, ou seja, não dormimos à noite, e quando chegamos foi logo para nos vestirmos e maquilharmos. Caracterizaram-nos então há anos 70, eu estava assim com uma roupa tipo safari, verde tropa, e o João estava com umas calças à boca de sino e uma camisa que lhe ficava a matar. Podem passar na nossa página do Facebook e vão lá encontrar umas fotografias muito engraçadas. O nosso papel era muito simples, era só estar ao lado da princesa, que era a atriz principal, que era a personagem principal. Nós éramos os seus melhores amigos
e estávamos a regressar de uma festa, e quando chegámos ao palácio a princesa percebeu que o rei, ou seja, o seu pai, tinha morrido. Ao todo isto foram 3 cenas, mas demorou muito tempo. Repetíamos várias vezes, com vários planos de câmara. Isto até deu direito a uma pequena viagem com carros luxuosos e tudo. Foi uma das primeiras cenas. A Ana foi no carro principal, era tipo a melhor amiga da princesa. Eu, assim que me viram o tamanho das minhas orelhas, recambiaram-me logo para o carro com menos protagonismo. E quem queria protagonismo foi a rapariga inglesa, que também foi connosco. Ficou muito chateada porque a maquilhagem era má e depois também ficou um bocadinho chateada por não ter ido no carro principal. Mas quem é suposto ter protagonismo é precisamente a atriz principal. Ela tinha 3 maquilhadores que andavam sempre atrás dela, e a coisa não foi feita mais rápida porque ela estava sempre a retocar a maquilhagem e o cabelo. Era uma menina um pouco arrogante, e não gostámos de alguns episódios que nos sugeriram este parecer. Sim, principalmente um em que havia outros figurantes indianos que lhe estavam a tirar fotografias. E ela, com um ar de desprezo, apontou para o que se estava a passar, e o segurança, com brusquidão e agressividade, tirou os telemóveis aos rapazes em questão. O outro ator principal, ao que parece, é extremamente conhecido do público indiano, e quando aparecia era sempre uma gritaria por parte de algumas pessoas que estavam a assistir. Mas foi uma experiência especial. Trataram-nos muito bem, com um belo almoço, apesar de ter sido muito cansativo, porque nós não dormimos a noite anterior. O único episódio assim não tão bom foi a Ana, que parece que perdeu as calças, sabe-se lá como. Procurámos por todo o lado, mas não apareceram. Foi um bocado chato, tendo em conta que é das únicas. Nós não andamos com calças por todos os lados. Pronto, ofereceram-lhes umas calças, outras calças que não eram assim lá muito bonitas, até eram bem horríveis. Eram mesmo. E não fui eu que perdi as calças, perderam umas calças. Sim, exato. Esta semana tem sido enriquecedora em experiências novas. Estamos também na época de casamentos aqui na Índia e nós fomos convidados para um. Na verdade, não fomos convidados, ou pelo menos não o fomos por quem o estava a organizar. O rapaz do hostel é que também nos sugeriu ir jantar a um casamento que se estava a passar ali nas redondezas. E nós perguntamos, mas então é na boa? E pronto, ele disse que sim e que teriam todo o gosto em receber-nos. Sim, nós andávamos a ouvir música e foguetes, mas não sabíamos de onde é que aquilo vinha. Chegámos logo, muita gente a olhar para estranhos, como é óbvio. Muita gente a querer tirar fotos connosco, principalmente crianças. Eu quase que sentia que estávamos a tirar o protagonismo aos noivos. Mas temos apercebido que isto das fotos é uma constante. Muita gente, e muitas vezes vamos na rua, pedem-nos para tirar fotos connosco. E voltando ao casamento, estava então uma bela festa, muito bonita, com as pessoas vestidas a rigor, com os trajes hindus. Quando lá chegamos, a noiva não estava lá. Quando chegou foi tipo em procissão, com muitas pessoas atrás dela e com uma pessoa a tocar tambor. Uns homens que deviam ser da família iam a dançar freneticamente uns passos à frente da noiva. O casamento em si é só mais tarde, quando os convidados vão embora, ficando só então as famílias dos noivos. Surgiu a pergunta se o casamento era igual àquilo que nós conhecemos, ou seja, se havia o tradicional beijo no final, e disseram-nos que não há beijo e nem nunca houve sequer. Sim, de resto, a nível de tradição, outra coisa que falha, que nós estamos habituados, é que os casamentos são uma balbúrdia. Isso é toda a gente bêbada. Aqui não há álcool nenhum, mas havia comida para toda a gente, houve comida para nós jantámos com eles e eles tiveram todo o gosto em servir. E havia bastante comida. E sim, estava tudo para altadíssimo, para o casamento. Uma coisa que tenho notado, isto não só no casamento, mas em todo o lado, é que os homens pintam o cabelo de cor de laranja. Eu fiz uma pesquisa, para tentar perceber o que é que isto significa, porque pensava que era algo com um teor religioso.
fiquei um pouco surpreendido ao perceber que eles o fazem porque gostam, por uma razão estética, nada mais. E convém também aqui falar das castas, já que mencionamos o casamento. Não é possível haver casamentos intercastas, ou seja, só se pode casar com alguém que seja da mesma casta e da mesma religião. As castas são como estatutos sociais, mas não é o dinheiro que conta, é a própria casta, ou seja, onde nascem. O que importa é onde eles nascem, é em que estatuto social eles nascem, é uma questão de sangue. Mesmo que se tenha muito dinheiro, um indivíduo de casta inferior não pode subir de casta, vai lá ficar até ao fim da vida. Por isso a vida é um bocadinho injusta na Índia. Estamos justamente a chegar ao fim do nosso tempo. Ana, diz lá às pessoas onde é que nos podem encontrar. Podem nos encontrar em facebook.com/viagens sem nomes. E já sabem que este 100 é em números, 100. E não se esqueçam que por aqui na Rádio Clube de Grândola estamos todas as quintas-feiras às 12 horas, com repetição às 19. Adeus! Até para a semana.